Graça e paz, irmãos. Um novo dia se inicia. Uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. E com ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva de ousada confiança diante de nosso Senhor, inspirando-nos no fundamento mais revolucionário e na declaração mais capacitadora para os desafios da jornada, registrada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Que manancial de poder, que declaração de suficiência divina, que fundamento inabalável para começar o nosso dia. Este texto não é um mantra de pensamento positivo, mas uma declaração de dependência radical e de união vital com Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo das profundezas de uma prisão, não em um momento de triunfo terreno, mas de severa limitação, estabelece a postura espiritual correta para qualquer empreendimento, para qualquer desafio, para qualquer plano que tenhamos. Ele nos oferece um antídoto divino contra os venenos mais paralisantes da alma humana, o sentimento de incapacidade e o esgotamento da autossuficiência. Ele nos força a confrontar uma verdade essencial que deve emoldurar cada passo que damos. Nossa força é finita, nossa sabedoria é limitada, nossos recursos se esgotam, mas a força que Cristo nos supre é infinita, inesgotável e perfeitamente adequada para cada momento. A oração não começa com "eu sou forte" ou "eu sou capaz", mas com uma rendição que se torna poder. A força não está em "tudo posso", mas em "naquele que me fortalece". A genialidade espiritual desta declaração está em direcionar nossa fonte de poder para o lugar certo. Ela nos ensina que o esforço humano, os planos, as estratégias, a diligência têm seu lugar, mas a capacidade para perseverar, para vencer e para glorificar a Deus em tudo pertence ao Senhor. A afirmação é, ao mesmo tempo, abrangente e específica. Primeiro, tudo posso. A palavra tudo aqui não significa que podemos voar ou realizar feitos mágicos, mas abrange a totalidade das circunstâncias e responsabilidades que Deus coloca em nosso caminho. Significa que podemos enfrentar a abundância sem nos tornarmos arrogantes e a escassez sem nos desesperarmos. Significa que temos a capacidade divina para executar o projeto desafiador, para ter a conversa difícil, para suportar a enfermidade com graça, para perdoar a ofensa dolorosa, para resistir à tentação sedutora. E a certeza de que para cada tarefa que Deus nos atribui, Ele também provê a força necessária. Segundo, a fonte desse poder, naquele que me fortalece. Esta não é uma força abstrata ou uma energia cósmica, é uma pessoa, é o Cristo ressurreto, vivo e habitando em nós pelo seu Espírito. A força não é um algo que recebemos, mas um alguém com quem nos relacionamos. É a força que flui da nossa união com a videira verdadeira. Sem Ele nada podemos fazer. Nele, todas as coisas que Ele nos chama a fazer se tornam possíveis. Portanto, viver a verdade desta passagem é viver com o coração ancorado na suficiência de Cristo. É um chamado para uma reorientação radical de nossa fonte de energia. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta das fraquezas e dos desafios. Pelo contrário, ela nos dá a autoridade para acessar a força ilimitada de Deus dentro de nossas fraquezas. Não lutamos para alcançar a força, nós lutamos a partir de uma posição de força que já nos foi outorgada em Cristo.
Ser um vencedor em Cristo é saber que o sucesso de nossos planos não depende primariamente de nosso talento, mas da força de Cristo operando em nós. Nossa vitória não deriva da nossa resiliência, mas da nossa disposição a nos render à sua capacitação. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a ansiedade pela confiança, a autoconfiança pela Cristo-confiança e o esgotamento frenético pelo descanso que vem de saber que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está ativo em nós. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo-se esmagado pelo peso de suas responsabilidades, olhando para sua lista de tarefas e pensando: eu não consigo fazer tudo isso. Talvez seus olhos estejam fixos na magnitude do desafio à sua frente e na pequenez dos seus próprios recursos. Talvez você tenha comparado suas habilidades com as expectativas e se sentiu completamente inadequado. Talvez a voz do inimigo esteja sussurrando em sua mente que você não é bom o suficiente, que vai falhar, que está cansado demais para continuar. Hoje, esta oração será um ato deliberado de conectar nossa fraqueza à sua força infinita. Será um momento de desviar o foco de nossa incapacidade e fixá-lo na suficiência soberana de Cristo. Que ela seja um tônico para sua alma cansada, um capacete da salvação para sua mente assediada pela dúvida e a espada do Espírito para o seu dia. Agora, respire fundo, descanse seu coração e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando e se apropriando da força que vem unicamente de Deus. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a fonte de toda força e poder. Hoje, neste novo dia que se descortina diante de nós como um presente imerecido de Tua graça, nós nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração, muitas vezes fraco e vacilante diante dos desafios da vida, transborda de adoração, não primariamente pelos feitos que esperamos realizar ou pelas metas que desejamos alcançar, mas pela magnificência inabalável do Deus que Tu és, aquele que nos fortalece. Antes que qualquer súplica por capacidade ou vigor brote de nossos lábios, queremos Te exaltar, pois Tu és digno de todo louvor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, para quem absolutamente nada é impossível. Tu és aquele que disse a Abraão, já avançado em idade: anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1, prometendo o impossível e cumprindo a promessa de uma descendência inumerável. O profeta Isaías, contemplando a tua grandeza, declarou a verdade que revigora nossa alma. Ele dá força ao cansado e aumenta o vigor dos que estão exaustos. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tu és o Deus que fortaleceu as mãos de Moisés para liderar um povo rebelde pelo deserto. Tu és o Deus que deu a Davi, um jovem pastor, a força para derrotar um gigante que afrontava exércitos inteiros. Tu és o Deus que capacitou Gideão e seus 300 homens a vencerem o exército incontável, não com poderio militar, mas com a tua estratégia e o teu poder, ensinando-nos que a vitória não depende de números, mas da tua presença. Nós reconhecemos a tua soberania absoluta e meticulosa sobre cada plano que traçamos, sobre cada projeto que iniciamos, sobre cada circunstância inesperada que enfrentaremos hoje. Tu és o olheiro e nós somos o barro. Cada habilidade que possuímos, cada grama de energia em nosso corpo, cada pensamento criativo em nossa mente é um testemunho incessante da tua graça sustentadora. Tu és o Deus que conhece o fim desde o começo, o Alfa e o Ômega, aquele cujo propósito prevalece sobre a infinidade de planos que pulsam no coração humano, pois como declara a tua palavra, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19:21. E é nesse propósito perfeito e na força que tu dás para cumpri-lo que desejamos descansar.
Te louvamos porque a nossa capacidade, a verdadeira e duradoura capacidade, não reside em nossa frágil competência, em nossa limitada inteligência ou em nossa rede de contatos, mas sim em nossa conexão vital e ininterrupta contigo, por meio de Cristo. Como a videira sustenta os ramos, tu nos sustentas, e a verdade que Jesus nos ensinou ecoa em nosso espírito nesta manhã. Sem mim, nada podeis fazer. João 5,5. Reconhecemos que qualquer fruto de justiça, qualquer ato de bondade, qualquer lampejo de sabedoria que produzirmos hoje será o resultado da tua seiva fluindo através de nós. Por isso, a nossa confiança não está em nossa própria força ou poder, mas na promessa que deste a Zorobabel e que tomamos para nós. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4,6. Te exaltamos pela tua fidelidade imutável que se revela radiante a cada manhã, lembrando-nos que, como o profeta Jeremias escreveu em meio à desolação, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Tuas misericórdias são a prova viva de que nosso esgotamento de ontem, nossas falhas da noite passada e nossas dúvidas desta madrugada não anulam a tua inabalável disposição em nos fortalecer. Elas nos enchem de uma esperança ousada, de uma fé renovada e de coragem sobrenatural para viver esse dia, não com a mentalidade de órfãos desamparados, lutando sozinhos por migalhas de afirmação e capacidade, mas com a mentalidade regia do Rei amado, adotado em tua família, a quem deste o Espírito, pelo qual clamamos Abba, Pai. Romanos 8,15. Obrigado, Pai, porque nosso sucesso não é medido pela nossa performance, mas sim pela certeza de saber que nossos planos, nosso futuro e nossa própria vida estão seguros nas tuas mãos onipotentes e que a força para viver cada dia vem de ti. Tu és o Deus cuja força é perfeita, cuja capacitação é infalível e cujo poder é ilimitado, a nossa fortaleza em tempos de fraqueza. Nosso coração, Senhor, com humildade, reverência e um júbilo profundo, reconhecemos e celebramos a obra central e consumada de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa força encarnada, o cumprimento de todas as Tuas promessas, o sim de Deus para cada uma de nossas fraquezas. Ele é um nome acima de todos os nomes, aquele diante do qual, como declara a Escritura, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a união com este nome que nos garante a Tua força. É através dele, o leão da tribo de Judá que venceu e o Cordeiro de Deus que foi morto e tirou o nosso pecado, que temos acesso direto, ousado e ininterrupto ao Teu trono de graça. Não nos aproximamos com medo, como servos fracos e distantes, mas com a confiança que a Tua palavra nos garante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Viemos para recebermos misericórdia para as nossas falhas e acharmos graça que nos fortaleça em nossa ocasião oportuna de necessidade. A sua ressurreição gloriosa é a prova definitiva e irrefutável de que o Teu poder é infinitamente maior do que o poder da morte, da tirania do pecado e de qualquer adversário espiritual ou físico que se levante contra nós. Confiamos que, por estarmos nele e ele em nós, o mesmo poder criador e explosivo, a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, opera em nós hoje. Esse poder não apenas nos salva, mas nos capacita, nos fortalece e nos comissiona a enfrentar cada desafio, não na esperança de talvez termos força, mas na certeza da força que Ele já conquistou e nos oferece gratuitamente. Por isso, te adoramos com todo o nosso ser, com nossa mente, alma e forças. Queremos te agradecer pelo acesso irrestrito que temos à tua presença, pela identidade segura que temos como co-herdeiros com Cristo, Romanos 8,17, e pela paz que excede todo entendimento que guarda os nossos corações e mentes. Queremos que neste dia, por causa de Jesus, andaremos de cabeça erguida, com os corações confiantes em Ti, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la, nos fortalecendo a cada passo.
que nossa vida, nossas palavras, nossas reações e nossas decisões hoje sejam um testemunho constante para a Tua glória, uma prova viva e irrefutável para o mundo cansado e fraco de que nosso Deus reina, nos habita e nos fortalece em toda e qualquer situação. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos o Teu poder, a Tua fidelidade em nos fortalecer e a Tua santidade que nos convida à dependência. Diante do esplendor do Teu ser e da promessa clara de que em Cristo podemos todas as coisas, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é a autossuficiência orgulhosa ou a autocomiseração paralisante. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar nosso pecado de confiar em nossa própria força. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que olhamos para um desafio e dissemos, eu dou conta, confiando em nossa própria inteligência, em nossa experiência e em nossos recursos, como se eles fossem a fonte de nossa vitória. Confessamos que passamos mais tempo aperfeiçoando nossas habilidades do que buscando a Tua capacitação. Perdoa-nos por abraçarmos a arrogância da autossuficiência quando as coisas vão bem, permitindo que a semente do orgulho e da independência crie raízes em nosso coração quando fomos chamados a depender de Ti em todas as coisas. E, igualmente, confessamos o pecado do desespero e da incredulidade. Perdoa-nos, Pai, por olharmos para o tamanho dos nossos problemas e nos esquecermos do tamanho do nosso Deus que habita em nós. Perdoa-nos por permitirmos que a voz da inadequação domine nossa mente e paralise nossas ações, sussurrando, eu não consigo, é impossível, sou fraco demais, quando a Tua palavra nos declara que tudo posso naquele que me fortalece. Confessamos que demos mais tempo ao crédito do sentimento de esgotamento do que à Tua promessa infalível de renovar as nossas forças. Cada vez que desistimos diante de um desafio, revelamos que nossa confiança não estava firmada no poder de Cristo em nós. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado da murmuração e do cansaço autoimposto. Confessamos que, em vez de nos rendermos para receber Tua força, muitas vezes reclamamos de nossa exaustão. Em vez de esperar pela Tua capacitação, tentamos resolver as coisas com nossa própria energia, atropelando Teus processos e, muitas vezes, piorando a situação e nos levando ao esgotamento físico, mental e espiritual. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza e que a nossa paz está em lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. Confessamos o pecado de esquecer as Tuas obras passadas. Quando um novo desafio chega, confessamos que muitas vezes agimos como se nunca tivéssemos visto o Teu poder nos sustentando antes. Perdoa-nos por nossa amnésia espiritual, que nos faz duvidar da Tua força no presente, porque nos esquecemos da Tua fidelidade no passado. Perdoa-nos por não construirmos memoriais de gratidão em nossos corações, que poderiam servir como fortalezas de fé em tempos de crise. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos o Rei do Universo como nossa fonte de poder inesgotável, muitas vezes vivemos como órfãos espirituais, esgotados, ansiosos e derrotados. Temos acesso ao poder que ressuscitou Cristo dos mortos, mas vivemos paralisados pelo sentimento de incapacidade. Perdoa-nos por não nos apropriarmos do nosso privilégio, por não usarmos a arma da oração para acessar Tua força e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em fé e poder. Ó Pai de misericórdia,
Tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance, mas na obra perfeita do nosso vitorioso Senhor, Jesus Cristo. Pedimos que o sangue daquele que nos amou e se entregou por nós nos purifique de todo orgulho, de todo medo, de toda incredulidade e de toda murmuração. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração corajoso e dependente. Renova dentro de nós um espírito de ousada confiança no poder de Cristo. Restitui-nos a alegria da nossa salvação, que é a nossa verdadeira força, e a autoridade que vem do Teu Espírito. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nossas habilidades, mas no Teu poder que nos fortalece. Ajuda-nos a nos despir do velho homem de mentalidade de escassez e fraqueza e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos mais que vencedores em Ti. Ajuda-nos a pensar como vencedores, a falar como vencedores e a agir como vencedores, não porque somos fortes, mas porque Tu és a nossa força. Esvazia-nos de todo pensamento que diz, eu não consigo, e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que sussurra e brada, tudo posso naquele que me fortalece. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a manifestação do Teu poder em nossa fraqueza. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje não como ameaças à nossa paz, mas como oportunidades para ver e declarar, eu posso enfrentar isso, não porque eu sou capaz, mas porque Cristo em mim é a minha força. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não para pedir uma vida sem lutas, mas para pedir a Tua força poderosa em nossas lutas. Nós nos apropriamos, pela fé, da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus. Vencedores que sabem de onde vem o Seu poder. Por isso, hoje, com ousadia e confiança, Te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma disciplina espiritual para acessar nossa autossuficiência e embraçar a dependência. Que o Teu Espírito Santo treine os nossos corações a se voltarem instintivamente para Ti em busca de força antes de cada reunião, de cada decisão importante. Remove de nós o espírito de independência e a pressa que nos faz agir baseados apenas em nossa própria prudência e energia. Queremos não apenas saber esta verdade intelectualmente, mas praticá-la a cada momento. Que o ato de buscar a força do Senhor seja a nossa primeira reação ao acordar, ao nos depararmos com um desafio, ao sentir a pontada da inadequação e ao planejar os próximos passos. Que seja a nossa postura constante de vida. Queremos orar para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque nossa capacidade vem de Ti. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje não com a pressão de ter que provar nosso valor, mas com a liberdade de quem sabe que pode acessar a força do Deus que tem toda a sabedoria e poder. Diante de metas ambiciosas, de problemas complexos e da busca por resultados, ajuda-nos a trabalhar com diligência e excelência, não para construir nosso próprio reino, mas como um ato de adoração a Ti, extraindo de Ti a energia para fazê-lo. Dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de paz e confiança, não para nossa glória, mas para que nossos colegas vejam que nossa capacidade e nossa resiliência vêm de uma fonte superior. Que a nossa dependência de Ti seja um testemunho do poder do nosso Deus que nos ensina a transfiar nele em todo o tempo. Pai amado, firmados na verdade poderosa de que tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã não para pedir uma vitória baseada em nossa força, mas para aprender a andar na vitória que vem da Tua suficiência soberana que já foi nos garantida em Cristo. Queremos que esta identidade celestial se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área de nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia,
pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vencedores que já somos, porque sabemos em quem reside a nossa força. Oramos em primeiro lugar para que sejamos vencedores sobre o sentimento de inadequação e a mentalidade de eu não consigo, ao abraçarmos a suficiência de Cristo. Pai, nós te louvamos porque a nossa vitória sobre a autodúvida não é uma questão de nossa própria autoestima, mas um ato de fixar nosso olhar na Tua onipotência que habita em nós. Declaramos e nos apropriamos da verdade que confronta nossa fraqueza e nosso medo, registrada em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, grava essa estratégia divina em nosso espírito. Nós, em nossa cultura, fomos ensinados a esconder nossas fraquezas, a projetar uma imagem de força e competência. Mas o Teu reino opera em uma lógica inversa. Nossa fraqueza não é um obstáculo para o Teu poder, é o palco para a sua manifestação. Ajuda-nos a identificar as áreas onde nos sentimos fracos e a nos arrependermos de as ver como maldições, começando a vê-las como oportunidades para a Tua glória. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes nosso coração se desespera em nossa fraqueza, quando deveríamos nos gloriar nela, para que o poder de Cristo habite em nós. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê um discernimento sobrenatural. Como a Tua palavra nos ensina em 2 Coríntios 3:5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Senhor, queremos viver como quem acredita que nossa capacidade vem de Ti. Quando a tentação da paralisia vier hoje, seja o sentimento de incapacidade diante de uma tarefa complexa, seja a ansiedade antes de uma apresentação importante, seja a hesitação em iniciar um novo projeto por medo de não ter o que é preciso, seja o esgotamento que diz não aguento mais, em cada uma dessas situações, que a nossa primeira reação seja declarar em voz alta: a graça de Deus me basta e o Seu poder se aperfeiçoa nesta minha fraqueza. Dá-nos a força sobrenatural que vem do Teu Espírito para praticar o que a Tua palavra nos instrui em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. A cura para o sentimento de incapacidade é a apropriação da Tua capacitação constante. Ajuda-nos a substituir o pensamento "eu não sou capaz" pela declaração "Cristo em mim é a minha suficiência". Pai, sabemos que a pressão para performar virá, mas nos agarramos à promessa de que a Tua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos que os desafios não são para nos esmagar, mas para serem palcos para a manifestação do Teu poder. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre a autocomiseração e a dúvida, não para a nossa vanglória, mas para o louvor da Tua força que atua em nós. Declaramos em nome de Jesus que não estamos sozinhos em nossa fraqueza, declaramos que nossa suficiência vem do Senhor, declaramos que ao primeiro sinal de inadequação, nossos corações se voltarão para o Cristo que nos fortalece. Hoje escolheremos a dependência, a coragem e a ação que pertencem aos filhos de Deus que sabem que a batalha é do Senhor e a força também. Oramos, em segundo lugar, para que sejamos vencedores em nossos projetos e vocação ao submetermos nossos planos à Tua soberania e os executarmos com o Teu poder. Senhor, nós reconhecemos com humildade e clareza que a nossa vitória em Cristo é testada de forma intensa e contínua na arena dos nossos planos, sonhos e trabalho diário. É nesse campo de batalha que a nossa fé professada se encontra com a realidade. A pressão implacável por resultados, a sirene sedutora do sucesso mundano e a ambição natural que pulsa em nosso coração muitas vezes nos levam a agir de forma independente, a confiar na nossa própria energia, esquecendo que o arquiteto mestre de toda a criação e de cada detalhe de nossa vida és Tu. Como os construtores da Torre de Babel, somos tentados a edificar monumentos para o nosso próprio nome, a buscar uma segurança que se origina em nossa própria engenhosidade, esquecendo que qualquer empreendimento não iniciado, sustentado e terminado em Ti está fadado a se tornar confusão e ruína.
Pedimos o Teu poder divino, a intervenção do Teu Santo Espírito, para sermos vencedores sobre a fortaleza do orgulho que se ergue em nosso coração, o orgulho dos nossos próprios planos e sobre o veneno amargo da frustração que tenta nos paralisar quando as coisas não saem como planejamos. Nós confessamos abertamente, não podemos vencer essa batalha contra o nosso ego, com as nossas próprias forças, a nossa natureza humana, o velho homem que milita contra o espírito, sempre tende à autonomia, ao controle e a buscar sua própria glória. O resultado dessa autonomia é sempre o mesmo: ansiedade, esgotamento e um profundo vazio. Mas, ao desviarmos nosso olhar de nossa insuficiência e olharmos para Ti, o Deus soberano, o Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, recebemos a ajuda necessária, a graça capacitadora para planejar com a sabedoria que vem do alto e para entregar os resultados com a confiança de uma criança. Ajuda-nos, Pai, a construir os projetos de nossa vida, sejam eles grandes ou pequenos, sobre a rocha inabalável que é Cristo e Sua Palavra, e não sobre a areia movediça de nossa própria competência, popularidade ou recursos financeiros. Queremos ser como o construtor prudente da parábola de Jesus, que cavou fundo e alicerçou sua casa na rocha, para que quando viessem as tempestades da adversidade, os ventos das críticas e as inundações das crises inesperadas, nossos projetos permaneçam de pé, não por serem perfeitos, mas por estarem fundados em Ti. Mateus 7, 24 e 25. Que o princípio divino de Provérbios 16, 3 consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos, seja o lema gravado nos portais de nossa vida profissional e pessoal. Ajuda-nos a compreender a profundidade do que significa consagrar. Não é apenas uma oração rápida no início de um projeto, mas um ato contínuo de rendição, uma deposição das nossas agendas no Teu altar. Significa entregar a Ti a planta, os materiais, o cronograma e, sobretudo, o resultado final. É reconhecer que somos apenas administradores, mordomos, e que o verdadeiro dono da obra és Tu. Para isso, clamamos que a Tua verdade soberana de Provérbios 19, 21 governe nosso coração e silencie nossas ansiedades. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Senhor, quando a tentação de nos apegarmos firmemente, com as mãos fechadas e o coração tenso aos nossos próprios planos surgir, que o Teu Espírito nos lembre da beleza, da sabedoria e da perfeição do Teu propósito eterno. Capacita-nos a manter as mãos abertas, a mente flexível e o espírito submisso, prontos para que Tu alteres, redirecione, acelere, atrase ou até mesmo cancele nossos planos, para que o Teu propósito, que é sempre bom, perfeito e agradável, prevaleça. Que possamos, como o apóstolo Tiago nos instrui, abandonar a arrogância de dizer hoje ou amanhã faremos isto ou aquilo, e em vez disso, adotar a postura humilde de fé que declara: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago 4,15. E especificamente, com o coração aberto diante de Ti, oramos pela vitória em nossas carreiras e em nosso trabalho. Dá-nos força, Pai, para vencer a tentação da procrastinação e da preguiça. Dá-nos vigor para vencer o esgotamento mental e a fadiga. Liberta-nos da necessidade de validação humana e ajuda-nos a encontrar nossa mais profunda satisfação em fazer um trabalho excelente para a Tua glória, com a energia que Tu nos dás. Que a instrução de Paulo aos Colossenses seja a nossa prática diária. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Que nossas mesas de trabalho se tornem altares de adoração, nossa integridade um testemunho silencioso e nossa excelência, energizada por Ti, um aroma suave a Ti. Santifica nossas ambições, purifica nossas motivações para que não busquemos construir nossos próprios pequenos reinos, mas sim expandir o Teu. Oramos pela vitória em nossos estudos e em toda busca por conhecimento. Fortalece, Senhor, nossa mente para aprender, nosso foco para nos concentrarmos e nossa perseverança para completar os cursos.
Guarda-nos da arrogância intelectual e dá-nos um coração ensinável, reconhecendo que é de Ti que procedem a sabedoria, o conhecimento e o entendimento. Oramos pela vitória em nosso ministério e serviço na Tua casa. Fortalece-nos, Pai, para não cairmos na armadilha sutil de servir com nossa própria força, o que leva ao esgotamento e ao ressentimento. Lembra-nos constantemente que um plantou, outro regou, mas o crescimento vem de Ti, 1 Coríntios 3:6. Ajuda-nos a construir com ouro, prata e pedras preciosas, com motivações puras e a verdade da Tua palavra, para que nossa obra permaneça no dia do juízo. Que tenhamos o coração de servos, dispostos a lavar os pés uns dos outros, buscando sempre a edificação do corpo de Cristo e não a nossa própria proeminência. Que a força do soberano se manifeste em projetos que florescem sob a Tua bênção inconfundível e, igualmente, em corações que encontram uma paz que excede todo entendimento, mesmo quando os planos mudam, as portas se fecham e os caminhos são redirecionados. Onde houver uma montanha de estresse, planejamento frenético e noites sem dormir, que sejamos aqueles que se retiram para buscar a Tua face e encontram em Ti direção, clareza e, acima de tudo, força para continuar. Hoje, pela graça de Deus, escolheremos planejar com diligência, trabalhar com excelência e executar com vigor, como bons mordomos do tempo e dos talentos que nos confiaste. Mas o faremos com o coração leve e as mãos abertas, sabendo que a energia, o resultado final e toda a glória pertencem unicamente a Ti, o Deus que nos fortalece em todas as coisas. Oramos, em terceiro e último lugar, para que sejamos vencedores nas batalhas da alma e nas circunstâncias adversas, ao encontrarmos contentamento e poder em Cristo. Pai, sabemos que a vida neste mundo caído é um campo de batalha. Além dos projetos planejados, existem as circunstâncias que não controlamos. As lutas na saúde, as pressões financeiras, os conflitos nos relacionamentos, as perdas dolorosas. É ali, na arena da adversidade, que o inimigo tenta nos desestabilizar, nos fazer duvidar do Teu amor e nos fazer sentir abandonados e impotentes. É ali que a angústia pode se tornar avassaladora. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a ser vítimas das circunstâncias. Nós fixamos nossa mente em Ti, nossa rocha eterna. Nós não somos alvos desengonçados. Nós temos o segredo que o apóstolo Paulo aprendeu e que nos revela em Filipenses 4:11 e 12. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Senhor, nós reconhecemos com humildade e clareza que este contentamento não é natural para nós. Nossa natureza anseia por conforto, estabilidade e ausência de dor. Nós confessamos que muitas vezes nossa alegria depende das circunstâncias e nossa paz é roubada quando as coisas não vão bem. Perdoa-nos por nossa fé superficial, que Te louva na abundância, mas murmura na escassez. Pedimos o Teu poder divino, a intervenção do Teu Santo Espírito para aprendermos este segredo. O segredo, sabemos, não é uma técnica de autoajuda, mas a verdade do versículo seguinte: a capacidade de viver contente vem da mesma fonte da capacidade de fazer todas as coisas. Vem daquele que me fortalece. Ajuda-nos, Pai, a construir nossa vida emocional e espiritual não sobre a areia movediça e traiçoeira das nossas circunstâncias, não sobre o barômetro instável da aprovação humana, não sobre a falsa segurança dos recursos financeiros, mas sobre a rocha inabalável, eterna e angular que é Cristo Jesus e a Sua palavra infalível. Ansiamos ser como o apóstolo que podia enfrentar o açoite, o naufrágio, a fome e a prisão, não com um otimismo vazio, mas com uma alegria sobrenatural, porque sua vida estava escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. A Tua palavra declara que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. E é nessa permanência que queremos ancorar nossas esperanças e encontrar nossa força.
Ajuda-nos a reconhecer que qualquer alegria que depende do que é temporal está, em última análise, condenada à decepção. Que o princípio divino de Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, seja mais do que um versículo que citamos. Que ele seja a lente pela qual interpretamos cada provação. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a profundidade radical desta promessa. Não que todas as coisas sejam boas em si mesmas, mas que tu, em tua soberania, és poderoso para orquestrar até mesmo o mal, a dor e a perda para o nosso bem último, que é sermos conformados à imagem de Cristo. Ó Pai, como essa verdade nos liberta da tirania da amargura e do ressentimento. Como ela nos conforta quando nossos caminhos parecem confusos e nossos corações partidos. Ajuda-nos a enxergar a nossa vida como uma grande tapeçaria que tu estás tecendo. Do nosso ponto de vista aqui de baixo, muitas vezes só vemos um emaranhado de fios, nós confusos, cores que não combinam e um padrão que parece caótico. Mas tu, o mestre artesão, vês a obra por cima e contemplas o desenho glorioso e perfeito que tu estás formando. Ajuda-nos a confiar no teu ofício, a crer que até os fios escuros da dor e da decepção estão sendo usados por ti para realçar a beleza do teu desígnio final. Senhor, quando a tentação de nos desesperarmos surgir, que o teu Espírito Santo nos lembre da história de José, cujos sonhos foram destruídos pela traição, mas o teu propósito soberano o estava elevando para salvar nações da fome. Que nos lembremos da cruz, a maior injustiça da história, que se tornou o palco do teu plano mais glorioso de redenção. Capacita-nos então a enfrentar as provações não com resignação passiva, mas com uma esperança ativa, sabendo que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Que essa perspectiva eterna nos dê força para o hoje. Que essa consciência da tua soberania não nos leve à inércia, mas a uma dependência radical e jubilosa de ti. Que a nossa linguagem, e mais importante, a atitude de nosso coração, seja sempre a de adotar a postura humilde de fé que declara: mesmo que eu não entenda, eu confio. Mesmo que doa, eu recebo a tua força. Eu posso suportar esta provação não porque eu sou forte, mas porque Cristo em mim é a minha força e a minha esperança. Ó Senhor, Deus de amor, com o coração aberto diante de ti, oramos por força para vencer a ansiedade que corrói nossa alma. Liberta-nos da preocupação com o amanhã e ajuda-nos a encontrar descanso na tua provisão para o hoje. Que a instrução de Jesus em Mateus 6 seja a nossa prática diária. Não se preocupem com a sua própria vida. Olhem as aves do céu, observem como crescem os lírios do campo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Que nossas mentes ansiosas se tornem altares de confiança, nossa inquietação um testemunho silencioso do teu cuidado e nossa paz inexplicável um aroma suave a ti. Oramos por força em nossas fraquezas físicas, para aqueles que enfrentam a dor crônica, a doença, a fadiga. Sê tu, Senhor, a força de seus corações e a sua porção para sempre. Que eles possam dizer com Paulo que, embora o homem exterior se desgaste, o homem interior se renova dia a dia. Oramos por força em nosso ministério e serviço na tua casa. Socorro, Pai, para não cairmos na armadilha sutil de servir até o esgotamento. Lembra-nos constantemente que tu nos chamaste para dar frutos que permaneçam, o que é só possível se permanecermos em ti, a videira. Que tenhamos o coração de servos que sabem receber de ti antes de tentar dar aos outros. Que a força do soberano se manifeste em corações que encontram uma paz que excede todo o entendimento, mesmo quando os diagnósticos são ruins, as contas se acumulam e os relacionamentos estão quebrados.
Declaramos em nome de Jesus, a autoridade e poder que nos foi dado, que nossas circunstâncias não definem a nossa alegria, nem ditem a nossa paz. As depomos aos pés da tua cruz, rendidos ao teu propósito soberano. Declaramos que somos vencedores sobre toda a amargura, desespero e ansiedade, porque nossa primeira reação diante da adversidade não será o pânico ou a murmuração, mas sim nos voltarmos para ti em oração, recebendo a tua graça e a tua força para cada momento. Hoje, pela graça de Deus, escolheremos a alegria do Senhor como a nossa força, sabendo que o resultado final e toda a glória pertencem unicamente a ti, o Deus que nos fortalece em todas as coisas, agora e para sempre. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a oportunidade de viver na força de Cristo está disponível para nós a cada momento do dia. E gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários qual desafio, tarefa ou circunstância você está enfrentando hoje, para a qual você está declarando: tudo posso naquele que me fortalece. Se você tem um pedido de oração para uma área de sua vida onde se sente fraco ou esgotado, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, orar uns pelos outros para que vejamos o poder de Cristo se aperfeiçoando em nossas fraquezas. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a lutar a partir da força que já temos em Cristo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está cansado, desanimado ou enfrentando uma grande batalha e precisa ser lembrado de que a força de Deus está disponível. Agora eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia baseada na verdade que declaramos: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a fonte de toda a nossa força, o amor de Deus Pai, que nos sustenta em todas as circunstâncias, e a comunhão do Espírito Santo, que nos capacita e nos guia em todas as batalhas, sejam com todos vocês. Que o Senhor te fortaleça neste dia, que o poder de Cristo habite ricamente em você, tornando-o capaz de toda boa obra. Que Ele te dê a graça para estar contente em toda e qualquer situação. Que Ele conceda o desejo do teu coração e cumpra todos os teus planos segundo a vontade dEle, pela força que Ele opera em você. E que você caminhe neste dia na coragem, na resiliência e na confiança que só aqueles que são fortalecidos pelo Deus Todo-Poderoso podem conhecer. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, não deixem de ouvir as outras orações em nosso canal, que podem edificar a sua vida. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares para que sejam também abençoados por Deus.